Vamos que vamos, galera. Sejam todos bem-vindos. Pessoal, eu chamei vocês aqui para dar alguns avisos, tá? Hoje seria o primeiro dia da nossa sala ao vivo. Eu vou começar a sala ao vivo dia 9, tá, galera? Vai ser começada. Ela vai começar dia 9 da segunda-feira, tá? Porque realmente, véi, eu vou fazer essa live aqui, mas minha garganta tá doendo muito, tá, galera? Então, eu vou dar mais um tempinho aí. E a gente começa dia 9. Então, pra quem quiser participar aí, aproveitem, tá, galera? Não vou fazer isso o resto da vida. Então, para quem quer aprender diretamente comigo, não quer pagar um pouquinho mais caro na mentoria, mas para quem entrar na mentoria também do Mastermind, vai ganhar sala ao vivo de brinde. Mas para quem quer aprender, aproveitem, tá, galera? Ô, Adriano, beleza, mano? Daqui a pouco, mais tarde a gente troca uma ideia lá, beleza? Show de bola. Então, para quem quiser participar, aproveitem. Para quem quiser estar trocando ideia comigo aí, aprender diretamente comigo, bora, galera. Vale muito a pena. É muito barato, é um valor, assim, de fato simbólico. Pelo que eu entrego nas lives, ia valer bem mais. Ó, turma, ó, eu já saí fazendo algumas marcações aqui sem explicar, porque essas marcações aqui pra mim que importa, tá? Essas marcações aqui que eu vou começar a analisar esse movimento aqui menor. Aí eu posso analisar também esse movimento aqui maior, né? Ó, ele chegou aqui, ele deu um topo duplo, tá vendo, ó? Por que que ele não rompeu e não foi pra cima? Porque ele tinha rompido a mínima, ó. Você pode perceber que, ó, tinha um fundo, ele veio, rompeu o fundo, certo? Então tudo que subir, a gente iria considerar como um pullback, né? Ó, então ele rompeu aqui o fundo, ele reverteu. Ou seja, a partir do momento que romper esse fundo aqui, para mim ele me confirma o topo duplo. O topo duplo de qual movimento? O topo duplo desse movimento aqui, ó. Pois é, mano. Ó, quando ele rompe, era bom que ele voltasse mesmo, igual o Adriano falou aí. Quando ele vem caindo liso assim, ó, eu fico só olhando, tá? Porque pra mim, ó, eu já falei pra vocês, velho, o movimento que é importante é esse movimento branco. Por exemplo, então se no padrão do oco, quando ele tá subindo aqui, quando ele rompe o fundo, a gente não vende no movimento do fundo, né? A gente não espera um movimento formado, que é voltar, deixar um topo mais baixo e depois ele cair. Como que eu vejo esse topo mais baixo? Eu vejo pelo movimento branco. Eu não olho aqui assim, ó. Eu não tô olhando assim, ó. Eu posso até olhar e operar isso aqui, ó. A linha de colapso, só que é um movimento mais curto, né? Posso seguir? Posso. Mas se você quer pegar movimentos um pouco maiores, movimentos médios, você não vai considerar isso aqui como esse aqui, ó, como um pullback desse movimento aqui, ó, porque é o tamanho, ó. Para quem já é mentorado e sabe sobre as amplitudes, sabe que essa amplitude desse primeiro pullback não está batendo, então não é o pullback. Então ele poderia muito bem ter feito isso aqui, ó, e depois caído. Eu iria esperar isso. Tá bom, galera? Eu ia tentar pegar por aqui, ó. Esses dias eu não tô operando, eu de fato não tô conseguindo nem ficar olhando pro PC, velho. Ficar sentado. Eu não tô operando, não tô acompanhando, mas se eu visse esse momento aqui, ó, eu iria analisar justamente dessa forma. Era pra baixo. Isso que importa. Ó, ele ia imaginar que ele ia voltar, deixar o topo mais baixo, ia cair. Entendeu? Eu ia pensar isso. Aí, a partir do momento que ele não volta, começa a fazer esses topos e fundos menorzinhos aqui, eu posso decidir em operar eles, tá, galera? Ou, de fato, esperar um movimento um pouco maior. Só que nesse caso aqui, ele foi se esticando, né? E acabou que esses pullbacks ficaram feios. Fica confuso, entendeu? Nesse tipo de cenário, você não precisa fazer nada. Nesse tipo de cenário, se você estiver confuso, você não precisa fazer nada. É nesse tipo de cenário que você vai tomar stop, pô. Se você não estiver vendo direito. Deixa eu marcar uma linha aqui. Beleza, então eu marcaria esses pontos aí, ó. Aqui é o fundo, ele deixou um topo duplo, ou seja, ele tá vindo pra buscar a mínima. Pode ser que faça um pullback, deixe o topo mais baixo, cara? Pode. Aí eu vou observar pelo movimento do dia, que é o que eu tô falando. Se ele vir aqui e der os start aqui, ó.
Aqui ele vai tentar subir quando ele quebrar a linha. Aqui, ó. Deixa eu ver como é que tá. Aqui, pessoal, por que que ele fica segurando por aqui? Por causa do fundo mais alto, entendeu? Ó, seria isso, ó. Aqui, foi, voltou. É por aqui. Ele já tá fazendo um padrãozinho do raio aí, né, galera? Se vocês perceberem aí. Então, se ele for subir, é pra ele vir direto. Preciso fazer já de cara aqui? Não, o interessante é você esperar no dia ele mostrar o lado. Por exemplo, romper aqui. Eu sigo assim. Ou romper aqui. Mas nos dois cenários, antes de acontecer esses dois cenários aqui, dá pra ser feito alguma coisa, tá? Por exemplo, o pessoal que comprou aqui, ó. Essa compra aqui, ela é válida. Essa compra aqui, ela é válida. Não sei se vocês conseguem perceber, mas o movimento é esse, ó. Foi, voltou, subiu. Aí esse aqui é o pullback. E no pullback ele fez o padrão do raio. Pra quem conhece aí sabe o que ele tem que fazer aqui agora. Vou perguntar pra vocês o que ele tem que fazer agora, candle a candle. O que vocês acham? Se for o raio mesmo aqui. O raio é isso aqui, ó. Deixa eu desenhar pra vocês aqui. Ó. Sinalizou, voltou, raio. Onde é que ele travou aqui, ó? Deixa eu puxar aqui o olhinho aqui, ó. Aqui. Deixa eu ver os comentários. Vini, tem a possibilidade dessa queda ser o pullback do movimento maior? Ó, mano. Esse movimento aqui, eu iria considerar como fundo mais alto só por esse movimento aqui, ó. Assim, ó. Seria o pullback, né? Esse movimento aqui. Aí tem um movimento pouco maior. Daqui a pouco a gente chega lá. Ó. O fundo mais alto, ele pode acontecer por causa disso, ó. Ele não rompeu o topo, beleza. Mas ele quebrou a linha. Quando ele quebra a linha, cria expectativa. Mesmo nesses movimentos maiores, é tudo a mesma coisa. É a mesma consideração. É tudo a mesma coisa mesmo. Ai. Então ele pode deixar um fundo mais alto aqui? Com certeza. Como que eu vou continuar seguindo esse fundo mais alto até o topo? É só você esperar ele formar uma estrutura de alta no movimento do dia, que é o que eu acabei de falar. Ou ele vai para baixo ou ele vai para cima. E ele vai mostrar para você o movimento, tá bom? Então você vai seguindo para isso aí. Show. Aí beleza, então ele pode deixar um mocói de expectativa aqui, tá? Aí tem um outro movimento aqui, ó. Esse movimento aqui é o macro, é o maior. É isso aqui, ó. Foi, voltou, pá. Só que repara, velho, ó. Fundo mais alto. Tinha a obrigação de romper a máxima. Não conseguiu. Deixou como se fosse um fundo duplo. Ainda pode voltar a subir? Pode, pô. Porque tem a obrigação de vir e romper o fundo. Se vai conseguir ou não, aí é outros 500. Agora é o seguinte. Eu vou observar se ele vai fazer essa expectativa ou se ele vai concretizar essa outra expectativa. O topo duplo aqui vir pra baixo. Show? Pode falar, mano. Tá testando meu microfone. E Olha, aí? quer ver? Deixa eu. Afasta um pouquinho para mim, por Vai favor. desenhar? Só para ver se. É, para Ah, ver só beleza. se eu tô pensando. Aqui, ó. Tá bom? Ou não? Mais? Não, Aqui? não, não tanto assim, não. Mais? Aqui, ó. Aqui? Não, aqui, esse, ó. Esse movimento aqui, ó. Ó, rompeu fundo, Ah, sim, beleza. topo Entendi. confirmado, certo? Uhum. Isso que eu tô pensando que isso daqui pode ser um pullback, né? Ainda mais ele quebrou a linha e tal, mas aí tem que começar a mostrar aqui, né? Oh, Mas eu tô perfeito, mano. pensando Gostei da que sua análise. é isso. Tá correto. É, porque Tá. eu pensei assim, se esse ele rompeu o fundo, ele confirmou esse topo, ele não Aham. poderia Só o mais ser pullback tá sendo rompido, muito né? grande, né, mano? O problema só é esse mesmo. Isso, isso. Ele tentou É, várias, aí o, várias vezes, mas mesmo assim, ainda vale. aí o pullback, tipo assim, talvez poderia medir aqui, não sei, Aham, pensar, perfeito. mas mesmo assim ele Chegou, já chegou. passou. Já passou. É, eu acho que de olhar ele já passou.
Aham. Então, por isso que eu estou pensando que pode ser um pullback. Aí a gente junta as peças, né? Então, ele tem que começar a mostrar aqui no movimento de agora, né? Isso. Ó, então, se ele for reverter, seguindo essa lógica aí, vir testar essas máximas, essa aqui, ele vai mostrar pelo movimento do dia. Por isso que eu te falei, no início da live aqui, eu já saí marcando aqui sem falar nada, né? Isso. É igual o meu. É, Eu igual o seu, né? Provavelmente é eu isso. bati o olho aqui e eu já sei os pontos de referência, né? As linhas, os topos e fundos. Yokoi, né? Tô vendo um Yokoi Aham, aí, por eu acaso, também, tô vendo esse Yokoi aí. discretamente. Bem safado. Tá bem marcadão aí. Aí beleza, ele fez, né, o movimento que é de expectativa, ele travou aqui no Okoi de expectativa, e aqui na movimentação menor também tá fazendo um Okoi, aí tem que romper esse topo aqui, tá? Se ele rompe o topo aqui, concretizando o movimento do raio que a gente está comentando, ele vai fazer assim, certo? Então é só seguir. Se mudar, ele vai romper o fundo, é só você ir marcando o fundo de referência, que é o fundo que não pode ser rompido, entendeu? Porque senão, Pra manter a se não tendência, muda. né? É. Ó, o fundo é aqui, ó. Se ele vir romper a máxima, o meu fundo vai ser aqui, ó. Aí eu vou só atualizando, entendeu? Aí, se ele vem, ultrapassa a região, aí azedou, entendeu? Azedou pros compradores, mudou o lado. Aí ele vem tentando trabalhar no movimento contrário. A mesma coisa aqui, ó. Se ele vir romper a máxima. Se ele romper a máxima, eu vou imaginar que ele vai ficar repetindo o movimento, pô. Tem dias que no início do dia ele não repete movimento nenhum, ele vai se trabalhando. Aí depois ele começa a repetir. Mas tem também início de dia que ele já repete o movimento bem bonitinho. Por exemplo, assim, ó. Aqui, aí ele vem e faz assim. Né? Vem, depois ele vem aqui e faz a mesma coisa e sobe. Então você tem que estar prestando atenção no movimento em si. Né? O que, que ele está fazendo? Como que foi a pernada? Se você vai olhar a amplitude, olha também como que foi o movimento, pô. Se você vai olhar o tamanho dos movimentos que o mercado tá trabalhando, você tem que também olhar como que está sendo feitos os movimentos. Pessoal, aqui ele não rompeu o topo, não, ó. Start 1, 2, 3, ó. Só que não pensaria em fazer aqui já de cara não, galera. Esperaria um pouquinho mais. Isso aqui é tudo expectativa. Esse topo mais baixo aqui, ó, dos start. Só é válido por causa da região, tá vendo aqui, ó. Mas eu prefiro esperar ele romper fundo ou topo. Eu iria aguardar isso. Querendo ou não, tem expectativa de um fundo mais alto, entendeu? Do Okoi aqui, ó. Então você tem que estar ligado. Pessoal que vende assim, se ele não rompe fundo, tem que sair, pô. Se é um trader torcedor, você vai acabar se ferrando. Se ele rompe o fundo, o tamanho do movimento médio vai estar começando a ficar legal. Deixa eu mudar aqui pro fundo de verdade aqui, que é esse aqui, ó. Deixa eu ver o dólar. Vamos analisar o dólar. Rompeu. Aqui. O dólar tem uma formação muito parecida com o índice no momento, né? O mesmo range, né? Tá parecido mesmo, mano. Só que um pouco Né? maior É. do Tá olhando, range. ele fez um movimento bem parecido, né? Aham. Assim, esse topinho com É o topo fundinho. mais baixo. Aí tem o topo aqui, ó. Aqui no topo maior, no movimento maior. Topo duplo, né? Lá. Aí voltou o topo mais baixo. Aqui também é a mesma coisa, ó. Topo duplo. Pra mim tá bem igual. Bem parecido. Aqui voltou, ó, o dólar. Ó, observe o movimento branco, pô. Onde é que ele tá batendo e voltando? Você tem que olhar isso. Que é o mercado batendo nele. Pense sempre como se fosse uma briga. Observe o gráfico. O candle verde, o candle vermelho. Como o touro e o urso mesmo. Então, se tem região do touro ou região do urso, quando bater nessa região, você tem que ver se o urso ele vai, ou o touro, vai defender o preço, vai brigar ali. Ou seja, por exemplo, essa região aqui, ó. Essa região aqui é uma região do quê? Alguém sabe? Touro ou urso? Alguém sabe? Me dizer? Se esse qual região que é essa aí? Comprador, vendedor? Touro ou urso? Se ele bater, o que, que vai acontecer? Qual o significado? Vocês conseguem me dizer? Se é mais comprador, se é mais vendedor? O que, que vocês acham? Falei no chat.
Quem é que tá aí na live? Deixa eu ver quem é que tá aí na live. Ó. Marcelo, David, Hammer, Rodrigo, Cecília, que sai, pô. George, Alex, Josenildo, Dirley. E aí, pessoal? O que vocês acham? Urso. Perfeito. É o urso que tá dominando aí. É os vendedores, né? Então, se são os vendedores que estão dominando aqui o mercado, e ele bate e volta, o que acontece, pessoal? Pô, segue o preço. Pô. Se no dia que ele vir quebrar esse fundo aqui, pessoal, é o urso, pô. É ele que tá segurando o mercado. É ele que tá vindo. Entendeu? Ele que tá vindo aqui. Vamos ver aqui. Esse momento foi muito fraco pelo tamanho do momento, né, velho? Não, mano, que ficou bem confuso. Não iria considerar, não, esse momento aqui. E se for também, eu vou observar, né? Eu vou ver. Vou ver ele deixando o fundo mais alto. Foi meio estranho, mano. Calma aí, que eu também tô marcando errado aqui, né? Calma aí. Marquei com zoom. Ah, agora sim. Agora foi o rompimento. Ó. Caralho. Ó. Candle stop, rompeu o candle stop. Se tiver com dúvida, aqui também foi um candle stop, que ele voltou aqui, ele não voltou de novo. E aqui rompeu o candle stop. Ele rompeu. Mas eu vou seguir o preço. Enquanto ele estiver caindo aqui, não sei até onde ele vai, não. Não sei até onde ele vai. Se ele reverter, eu vou saber. Se reverter o quê? Aí eu vou olhar aqui, ó. Eu vou começar a marcar agora, topo e fundo, ó. Por isso que eu falo, galera, esperem no dia ele formar um lado, um topo e um fundo. E aí, Anderson, beleza, mano? Ó, então ele tá aqui, ó. Se liga só. Aqui, foi, pá, foi, voltou, caiu. Se ele vem e rompe aqui, ó. Por mais que esse rompimento que seja bem fraquinho, pessoal, ele tá seguindo aqui, ó. Não confunda não a parada, pô. Se ele for voltar a subir, ele vai começar a quebrar essa linha, vai quebrar esse topinho aqui, né? Dando uma segurada de fato nessa região aqui. Senão ele vai voltar e vai continuar caindo, continuando o rompimento, entendeu? Aqui, aí depois esse outro, e vai continuar. Então, no caso, o dólar, ele marcaria essa máxima, essa mínima. Se tivesse que fazer alguma coisa mesmo assim no início do dia mesmo, eu daria preferência em fazer essas vendas aqui, ó. Seguindo aqui o preço pelo último movimento. Ou seja, esse último momento aqui, ó. Eu já falei pra vocês, seguir o preço no último momento. Aqui, ó. Eu ia pensar exatamente igual os traders que empurraram o mercado aqui, ó. Que venderam aí. Eu iria pensar igual eles. Eu iria tentar me posicionar por aí. Por quê? Porque pra mim tá Nesse continuando o caso, ficar movimento. esperto no fundo, né? Só não ficar fazendo venda muito próximo ao fundo por ele Exato. ter rompido, né? Se você tá seguindo aqui, ó. Esse movimento aqui, ó, o fundo é por aqui, né? Dentro dessa zona aqui. O topo é por aqui. Então, se o preço está próximo daqui, ele está na zona vendedora. Você tem que ficar ligado. Você tem que ficar ligado. É. Mas lá embaixo também, se ele mostrar uma reversão lá embaixo, tendo rompido esse fundo, aí pode pensar Aqui, ó. em compra se ele mostrar um OCOI, um fundo mais alto, né? Você pode ver o início da reversão pelo biso das duas linhas, mano. Por exemplo, aqui, ó. Se ele vir rompendo aqui o fundo, aqui, ó, caindo assim, ó. Se ele conseguir romper o fundo, vai ter criado outra linha, tá vendo aqui? Ele confirma, Sim, beleza. É o tá. movimento que ele tá seguindo, é o movimento médio, o movimento da linha de continuidade, não a linha de colapso, que é isso aqui. Se eu falar, às vezes rompe a linha de colapso, mas mesmo assim ainda tá vendido, ele pode continuar aqui o movimento. Só que aí que tá o segredo. Eu vou fazer a venda, perfeito. Vou esperar aqui ele mostrar, pelo menos nos start. Posso entrar já nos start antes de reverter, ou eu posso esperar aquele feijão com arroz. Que é esperar romper, reverter, voltar e cair. Só que às vezes essa volta aqui não vai acontecer, você tem que ficar ciente Isso. e não fazer merda de ficar entrando aqui, ó. Entendeu? Porque às vezes ele não vai voltar, ele vai cair assim, ó. Aí você vai tentar comprar ou vender, sei lá o que você vai fazer aqui. Mas tá no lugar errado. Então você tem que estar ligado. Tá bom, pessoal? Então, nessas regiões aqui, o mercado volta, amplitude, volta no teste de LTA, LTB,
teste de fundo rompido. Cara, essas regiões aqui, já dando os start, as reversões nos candles, já é válido a entrada, entendeu? A gente espera a reversão para ser um negócio mais confirmado. Mas já é válido entrar antes da reversão, por causa da região e dos starts. Porque a primeira reversão que acontece no preço é no candle, que é os start. Aí reverte o candle, depois reverte a micro. Da micro vem e reverte, ou continua, a média. Da média continua a macro, pô. É só juntar. Essa é a peça. Essas são as peças do quebra-cabeça. O candle, micro, média, macro. Já parou para analisar? Elas são as peças do quebra-cabeça. Sabe analisar elas? Aí os start seria tipo o fim do possível fim do pullback, grande possibilidade. Exato. Onde que vai iniciar uma reversão? Por exemplo, assim, a gente tá esperando, tá fazendo pullback e tal, tem a gente marcando topo e o fundo na micro, beleza, ele quando reverter a micro vai ficar mais claro. Mas antes dele reverter a micro, qual vai ser a primeira reversão? Não é no candle? Não é? Não é no candle que você vai olhar? Então, quando der os start, antes da reversão ainda, já é válido, pô. Isso você tem que entender. Só que só é válido em ponto estratégico do gráfico. Senão você vai ver start o tempo todo, pô. E não é assim. Se você ficar vendo start o tempo todo, tá errado, pô. Tá errado. Entendeu? Vai ter dois start aqui nesse cenário de agora, ó. Seguindo a micro, que não é, na minha visão, acho que não é o Marbizu. Mas tem esse start aí. Start 1, né, no caso. E é desse cenário aí. E tem um outro cenário, que é o da média. Que aí provavelmente vai dar o start 1, 2 e o 3, tudo daquele modelo, que é o movimento médio, o movimento maior. Show? Aí tem que aguardar aí. Ó, a expectativa aí do fundo mais alto. Travou lá mesmo, ó. Por quê? Oi? Ele está repetindo o mesmo movimento de ontem, da Aonde? abertura. Aonde? Da abertura? O Vamos ver índice, ó, aqui. pode começar a reparar, ó. Tá vendo? Tá bem parecido, ó. Não tá? Só se for esse pullback aqui. Menorzinho. Ele começou, tá vendo? Ele Um fez, aí fundo mais alto, travou, pá. tá subindo de novo. Será, velho? Vai ficar travadão. Se travar aqui nesse topo, vai ser isso mesmo, velho. Ele tá deixando o fundo mais alto. Ou se fosse esse fundo mais alto aqui, ó. Vamos ver se ele vai ter força pra andar. Quando ele romper aqui, vai ficar bem claro o lado mesmo do mercado, pessoal. Porque ele forma estrutura. Né? O bom é que ele forma essa estrutura. Aí fica claro a tendência do dia. A tendência do dia ela é muito forte, velho. É ela que tá, né? Nela que tá a força, velho. Eu demorei muito pra entender isso. Tá? Demorei muito pra entender isso. Só que não é só analisar ela, você vai analisar ela em conjunto. Por que, que ela tá subindo? Aí você tem que olhar o porquê que ela tá subindo. Aí você vai analisar, é porque ele travou aqui no Okoi e tem a expectativa de vir romper a máxima. Valeu, Anderson, tamo junto, mano. Aí beleza, rompeu aqui, ele vem. Valeu, mano. Aí ele vem aqui e tem a expectativa de continuar o movimento. Por exemplo aqui. Se ele vem, faz isso aqui, aí aqui fica interessante. Entendeu? Agora, cara, ele já tinha a primeira oportunidade. Ele deu a primeira oportunidade. Aqui tava bem legal, dava pra ser feito. Esse aqui é o Kenny Stop, pra quem conhece. É onde eu gosto de entrar, velho. Eu gosto muito de entrar nesse tipo de start, velho. Nesse ponto aí. Pra quem não sabe sobre isso e tudo, é bom que vocês comecem a estudar os refinamentos da técnica, pessoal. Senão não vai dar certo, não. Aí, beleza. Ele bate aqui, só que na minha cabeça ele ia ter que vir direto, né? Ele poderia até dar esse start aqui, eu iria ajustar uma linha aqui assim, ó. Mas se volta novamente, igual fez assim, ó, começa a ficar estranho. Aí beleza. A partir do momento que ele vem e cai aqui, ó, faz isso, foi, voltou, subiu, rompeu aqui o topo. Na micro, ele criou aqui uma expectativa de um fundo mais alto, por isso que ele tá travado, ó. Start 1, voltou o 2, tá dando o 3. Ele tem a obrigação de romper aqui a máxima, pô. Que é isso aqui, ó. Ô, Primeiro Vini, ponto. Depois aqui, depois aqui. Oi. bom dia, você tá bom, meu rei? Bom dia, mano. Beleza. Ô, Vini, por que você tá falando que esse candle aí, ele é o candle de stop, esse dojizinho que marcou no fundo? Você tá analisando esse rompimento aí anterior a ele? Como assim, mano? Não entendi tua pergunta. Você falou desse candle de stop aí, né? Aqui, ó. Vou marcar só um quadrado aqui, ver se tu entende.
E aí? Entendeu ainda ou não? Precisa de mais? Entendi. Era isso que eu queria confirmar. Se foi por causa do rompimento desse outro candle aí verde, que essa barra vermelha maior formou e depois ficou esse dojizinho abaixo aí. Você considerou ele stop nesse micro movimento, né? Isso. Você sabe o porquê Entendi. que era válido esse primeiro start? Por causa da região, ó. É um movimento curto, entendeu? Então aqui é o primeiro Sim, ponto. Só que não é no primeiro start que você entra, é no 2 ou 3, não é? sim, Sinalizou. sim. Se você entra aqui, coloca o stop aqui, já se ferrou, né? Porque Exato. o cara que tá entrando dessa forma, ele não sabe o price action, o verdadeiro price action. Aí você vai falar, ah, mas, pô, eita, descarregar aqui. Aí você vai falar, pô, mas aqui já é, ó, a reversão no candle. Sim, mas tem esse detalhezinho no mercado, pô. Tem esse detalhezinho no mercado, que ele sinaliza e depois que ele vem, depois ele vem pegar aqui a liquidez, né, que é depois do start, ó. Pega a liquidez, vem até o melhor ponto, ó. Melhor ponto possível mesmo é o candle stop, certo? É o candle stop, é esse candle aqui. Sim. Aí o que confirma é o start 3, né? Que é isso daí. Eu acho muito válido essa entrada aí, mano. Porque na minha cabeça que ele tá seguindo isso aqui, ó. Opa, calma aí. Ele tá seguindo sempre o último movimento. O último movimento é esse, ó. Entendeu? Olha como é que foi o último Exatamente. movimento aqui, ó. Foi o que eu desenhei também. Ó, presta atenção nisso aqui. Daqui ele veio até aqui, daqui ele fez isso aqui, daqui ele fez isso aqui. Se ele abriu com um gap aí, ele fez isso, ó. Tuf. Sim. Olha o movimento. No outro movimento aqui. Tan, tan, tan. Era pra ter feito assim, né? Pode ainda ter essa possibilidade, tá? Dele vir romper o topo. Eu vou considerar como um movimento só. Toda essa enrolação aqui, pessoal, ó. Essa enrolação aqui, pá, pá. Se ele vir aqui depois e fizer isso aqui, pra mim vai ser só isso aqui, ó. Eu não precisa complicar a tua vida, pô. Daqui pra cá, daqui pra cá. Aí você olha sempre a mínima mesmo, você marca a zona de compra, né? Que você sabe. Ó. Aqui. E vai esperar esse pullback aqui na amplitude. E pela amplitude você vai olhar o movimento que foi feito para ver se ele vai repetir. Isso aí é obrigação, tá, pessoal? Tem que fazer isso quando você estiver fazendo sua análise. Eu vejo muita gente Você vem trocar entraria. ideia comigo. Pode falar, mano. Daqui a pouco eu completo. Ah, desculpa, você entraria na formação desse candle de stop pensando no seu stop ficar abaixo desse Mais fundo, esse né? fundo aqui. Se romper Tipo, primeiro, ficava nem tem mais aqui, aí tempo. você entrava até formando aqui mesmo, né? É, aí ó, dá pra, de boa, ó, 150 pontos chega bem aqui pra baixo, ó. É, Não precisa nem ser 150, só 100 aqui mesmo dá, ó. Entendeu? Porque já foi no melhor ponto. Depois que ele dá o start 3 aí é que tem que ir embora mesmo. você Entendeu? entra no 2 pensando ele fazer o 3 e continuar, né? É, exatamente. Ele não fez isso. Ele tá consolidado, ó. Tá no triângulo. Pode reparar. Só fazer as marcações, você vai ver. Ele tá no triângulo, ele não tem lado mais. Hoje ele não tem lado mais. Jorge, Vini, essa live vai pro YouTube? Vai, mano, vou colocar lá. Vou colocar lá. Ó, ativa o dolinho aqui. Ó, opa. Epa, tá começando a ficar estranho, hein? Fundo duplo pode acontecer. Aqui. Quando ele formar no dia, ó. Só fazer isso aqui, velho. Topo e o fundo. Aqui. Aqui. Topo e o fundo. Show? O lado que o mercado romper aqui vai ser o que eu vou seguir. Se ele for para, ó, deixa eu até marcar a linha certa aqui, que a minha linha tá toda errada. Ó. Aqui, ó, a linha tava assim. Esse aqui é falso rompimento da linha. Foi para romper, voltou para dentro, atualiza a linha. Ele ainda tá vindo para tentar romper a mínima. E o índice não tem lado. É exatamente isso. Ele tá consolidado, pessoal. Tá operando consolidação aqui, ó. Isso aqui é uma região compradora, ó. E aqui é a região vendedora. Pessoal, compra aqui com alvo aqui, ó. Entendeu? Vende aqui com alvo aqui. Que ele tá ficando. Aí tá funilando, né?
ele vai diminuindo como nessa consolidação do triângulo. Até que não tem mais como ele andar mais, ele decide o lado. Aí ele vem e faz assim, ó. Por exemplo, toca aqui, aí faz isso aqui, ó. Aí ele volta, aí o pessoal se posiciona aqui. Aí confirma de fato o lado quando ele tá aqui, ó. Rompe essa máxima. Mas ele sai da consolidação desse jeito. Então aqui tem uma oportunidade. Se ele for cair, ele faz a mesma coisa assim, ó. Tipo assim, volta e cai. Aí também tem a mesma oportunidade. A mesma coisa, só que lados contrários. Seria isso. Obviamente você tem que aguardar mesmo. Se você não quer operar consolidação aqui, não tem nada pra você fazer. Não precisa ficar analisando, não precisa ficar desenhando aqui, ó. Não precisa nada disso. Não precisa ficar fazendo isso aqui, ó. Deixa ele desenrolar, deixa ele andar. Tira o zoom aqui assim, ó, e observa. Ele vai andar pra algum lado e vai seguir a linha do lado que ele for. Por exemplo, se romper o fundo aqui, ele vai tentar seguir a linha. Certo? Cadê? Show. Atualizar a linha pra cá. Ô pessoal, e lembre-se também, velho, tem duas linhas aí, cortando uma a outra aí. Se rompe uma linha, ele pode buscar a próxima, hein? Essa aqui, ó. Show? Chegou da letra. Ah, agora foi, ó. Confirmou. Não, não confirmou, né? Apenas continuou o movimento. Ah, isso que eu tô te falando. Tem dois movimentos pra ser operado, velho. Tu vai decidir. Tem da micro aqui, ó. Isso aqui é uma tendência, assim como qualquer outra. Ó. E tem a média. Eu prefiro seguir a média. Mas dá pra ser feito assim, ó. Só se ele romper esse fundo aqui, ó. E continuar dentro da linha. Dá pra ser operado. Esse momento ele tá se ajustando, ó. Ele se ajustou pra ficar um movimento um pouquinho maior. Dá pra ser feito. Quando ele romper aqui o fundo, vai continuar seguindo até que rompa a máxima. Aí você marca aqui, ó. Não, quero operar o médio, não quero seguir isso aí, não. Aí só você olhar quando que ele vai iniciar o pullback da média. Que vai ser quando romper esses topinhos da micro. É muito óbvio, velho. Só você juntar as duas peças do quebra-cabeça. A micro e a média. Analisa as duas em conjunto e decide. Não, quero operar a média. Ah, não, quero operar a micro. Isso vai ver o que ele... Qual a oportunidade que ele vai estar te dando na micro e na média. É só você olhar, velho. Só você analisar, prestar atenção no gráfico. Ele vai te mostrar. Olha, ó. Consolidação mesmo, galera. Tá no triângulo mesmo. Bateu, voltou, vai bater aqui, vai ficar segurando. Isso você não já vim direto, né? Pessoal, alguma dúvida? Vou pegar mais uma água ali pra mim. Tá vendo? Se for subir, tem que romper a linha. Fazer aquele movimento que eu desenhei. Pessoal, alguma dúvida? Pessoal que chegou aí agora, pessoal, vou deixar abertas as inscrições e eu vou começar as lives da sala ao vivo dia 9, tá? Que vai dar segunda-feira. Aí vai o mês inteiro. Pra quem é membro VIP lá do YouTube, custa apenas R$ 7,99. Você vai poder participar de toda quarta-feira vai poder participar das lives da sala ao vivo. Pra quem é mentorado, toda segunda-feira eu vou estar lá mandando pra vocês que quiserem participar e tá lá trocando ideia com a gente. E pra quem tá na sala ao vivo de fato, que custa R$ 119,90 o mensal, vai poder participar de todos os dias e tirar todas as dúvidas, tá, pessoal? A segunda-feira eu vou estar
vou estar começando, tá bom? E aí, pra quem quiser participar, aproveitem, né? Igual eu falei, não vou fazer isso pra sempre, pessoal. Então, se você quer tá aprendendo diretamente comigo, cara, bora. Aproveita a oportunidade. É um valor, assim, simbólico, de fato, porque o valor que você pode fazer nas lives, aprendendo conteúdo, acompanhando o preço, cara, pelo amor de Deus, pô. Não dá nem R$ 5 por live. Em um trade com um contrato consegue fazer mais. E é só pra quem quer 500 aprender pontos mesmo, pô. pagou. Cara, 500 conto pagou o mês, né? Pagou o mês. O mês, velho. Pra estar ali aprendendo. 3. Porque assim, a sala ao vivo, hoje em dia, velho, eu faço a sala ao vivo como de fato é um acompanhamento mesmo. Porque eu fico perguntando, velho. Eu fico enchendo o saco mesmo. Pessoal, tem dúvida? Tem dúvida? Tem dúvida? Justamente pra esclarecer tudo. Porque eu sei que uma duvidazinha besta mesmo, pode te atrapalhar e fazer você confundir toda a técnica, né? Então, tem que estar o tempo todo tirando dúvida e trocando ideia, pô, pra gente poder refinar isso, né? Refinar o operacional e todo mundo compreender. Então, a dúvida de um pode ser a dúvida do outro. E é um ambiente, sim, que dá pra evoluir muito, galera. Em um mês, assim, a pessoa, de fato, se dedicar, tá lá participando das lives todos os dias, trocando ideia, prestando atenção, tirando as dúvidas, cara, evolui muito. Bom, aí vai da dedicação de cada um. Se fosse eu iria aproveitar muito, velho. Porque, assim, pra mim é mais fácil. Tanto pra eu ensinar, quanto se eu fosse aluno pra eu aprender, né? Pra aprender aqui durante live é bem melhor. E pra ensinar também é bem melhor. Bem melhor do que uma aula só, uma aula gravada. Aqui não, eu vou explicar de várias formas. Se você continuar com dúvida, eu vou estar te explicando a mesma coisa. Ó, tô tentando subir. Tentando subir. Quando ele confirmar, já o Elias. Adriano, fixar é bem melhor ao vivo. Exatamente, Adriano. Sabe por que tu ficou com a mesma visão que eu, que o Alt? Porque tu participou dos projetos, mano. Que era muito sala ao vivo, velho, que a gente fazia, né? Que teve fora da curva e tudo explicando a técnica. Então, cara, era toda hora repetindo a mesma coisa, fazendo as mesmas marcações, e isso vai entrando na mente, né? Quanto mais eu Eu ia explico falar isso. aqui, Basicamente, você repete toda vez a mesma explicação de forma diferente. que vai ter um novo gráfico, né? Por isso que eu falo, o acompanhamento do mês inteiro é bacana, porque eu bato muito na tecla pra seguir o preço, velho. Porque é só assim que você vai conseguir acompanhar e pegar oportunidades. E todos os dias vai ter um movimento ali diferente, né? Que aí você vai ver como é que você vai analisar pra você tentar seguir ele. Ver se vai dar alguma oportunidade ou não. O que mata o cara é a agonia, velho. A agonia, por exemplo, igual aqui, ó. Agonia aí, ó. A gente vai vender aqui assim, ó. Pode cair forte? Pode, velho. Mas, cara, pra que eu vou fazer isso aqui? O cara vai vender bem aqui, ó. Eita, o start aqui, vai cair, quebrou a linha, já era, vou vender. Aí ele vende, já vendeu, o cara já vendeu, o mercado voltando. Fala, ixi, agora ferrou. Vai voltar bem aqui, vou colocar stop aqui. Cara, é lá que ele vai, porra. É bem lá onde tá teu stop que ele vai, se você vendeu ali. Entendeu? O mercado precisa ter um fôlego assim, né? Um fôlego que eu falo é andar um pouquinho, pegar uma liquidez, fazer um movimento, ficar mais claro. Eu não gosto de entrar assim, tá, galera? Por mais que tem muita oportunidade assim, nesse tipo de cenário, mas é bem arriscado. Bom, deixa ele andar, mano. Deixa ele andar aí. Deixa ele movimentar. Deixa eu ver só o índice aqui rapidinho. Ainda não. Vamos ver o dólar, ver se ele vai confirmar. Ô, Vini, no caso do dólar, poderia ter analisado a micro e ter entrado na venda, né? Porque ele fez um fundinho, não continuou o movimento, né? Oh, é isso que eu tô Mas te aí teria que falando. ser muito micro, né? É isso que eu Tipo, tô ele te fez falando, isso mano. daqui, aí ele teria um fundo mais alto, Exato, não exato. subiu, Topo mais né? baixo, Aí ele rompeu o fundo. rompeu. Topo Aqui mais seria um baixo. topinho, um start. É, exato. Aqui entrava aqui. É isso que eu tô falando. Tem Isso. dois movimentos aí que você É. pode operar. Aí vai do operador, Mas velho. é zoado, né? Não é que é zoado, não é zoado, mano. Vai do operador mesmo, entendeu? Por exemplo aqui, ó. Velho, se você tá querendo operar o movimento do momento e só tem esse micro movimento aqui, é isso que você vai operar, ó. Isso aqui é uma tendência assim como qualquer outro. Só que o alvo é menor. Às vezes não vai dar o 2 para um, entendeu? No primeiro alvo aqui. E aí vai você querer entrar, correr o risco. Mas esse Ele é vendeu válido. fundo, né? É válido porque isso aqui, ó, essa tendência aqui, ela é uma tendência assim como qualquer outra. Ou seja, tá caindo, tá vindo para romper algum topo, algum fundo. Então aqui ele tava Sim. vindo para romper o fundo da média. Aí você vai falar, pô, mas eu não quero operar micro, eu quero operar média. Aí você vai ter que esperar a média se desenhar. Se ele tá lá no fundo,
Na média, ele ainda acabou de confirmar, mas não fez o pullback. Caralho. Porra, foda. Aí como é que eu sei que é pullback da micro, pullback da média? É só olhar a amplitude, velho. Tem muita gente, igual eu tô falando, tem muita gente que vem trocar ideia comigo, mentorado mesmo. Eu falo, cara, você tá olhando a amplitude? O cara, não, vixe, eu quase não olho a amplitude. Eu falo, então tu não tá operando a técnica dele de trader, velho. Não tá. Você entrou na mentoria, mas não aplica o que você tá aprendendo lá. Entendeu? Não tem isso. Ou você tá aplicando a técnica e juntando com outra, querendo aprender outra, de outro trader, de outro jeito. Cara, não vai dar bom, mano. Você vai ficar perdendo tempo. Gostou de uma? Foca em uma, pô. Esse é o melhor. E não E perde o tempo, dólar é não. muito exato, né? O dólar rompe o fundo, volta no topo e cai. Ó, mano, igual a gente tava comentando aqui, a única oportunidade que tem aqui no momento é operando esse movimento aqui, ó. Olha esse candle, que lindo, velho. Só tem isso aqui, ó, pra se fazer, ó. Seguir aqui. Essa ali, ó. Se você não quer operar isso aí, não tem nada pra você fazer hoje. É isso aí. Olha o índice, Vamos tá lá. indo. Deixa eu ver Tá fazendo a mesma se coisa ao rompeu contrário. esse topo aí. Ah, agora vai. Quase 10 horas. O índice gosta de fazer os pullback bem forte, todo mundo pensar na venda e ele, pela análise, mostrar que vai subir, né? Ele Eu engana, fico pô. reparando isso daí, né? Ele engana, Tipo, mano. um monte de gente só olha essa pernada última aí, vai falar assim, putz, vai cair 10 mil pontos. Mas, na verdade, ele tá fazendo, provavelmente pela análise, né, que a gente tinha feito um pullback, né? Não é Uhum. assim, pra gente não surpreende. Então, ó. Então, se você for seguir o preço de fato, você vai sempre olhar esses últimos momentos aqui, ó. Esse e esse. Porque é ele que vai trabalhar, pô. Por isso que eu fico falando, pessoal, não precisa você olhar o movimento lá de 2020, 2019. Cara, vai ter uma região importante ali, beleza, marcou. Mas eu vou ficar olhando o movimento lá longeão, que ele vai trabalhar seguindo as regiões do movimento de agora aqui, ó. Por exemplo, se o índice ele começa a subir, o próximo alvo é aqui, ó. Se ele ultrapassa, aí pode ser que ele venha aqui, ó. Entendeu? E é isso que me importa, pô. Eu tô seguindo o preço no movimento do momento. Ali, se o movimento do momento tá dando em torno de 500, 600, 700 pontos, ué, é isso que eu vou seguir, pô. É ele. Aqui tem que dar o candy stop, romper o candy stop, tá, galera? Mas ele já renovou o máximo. Ou seja, o mercado aí tá subindo. Vou apagar essa linha aqui. Nossa, o índice repetiu o movimento mesmo. Atualizar Ele fez aqui. 3 fundinhos e subiu. Aí ontem Foi também, mesmo. ele fez três Um, dois, fundinhos e subiu. três. É, Foi mesmo, safado. mas agora eu acho que ele fez para subir e ontem ele fez para cair, né? Vamos ver se ele não vai Vamos ver. fazer a mesma Vamos ver. sacanagem. É, É. vamos ver. Que é agora. Pode ser um falso rompimento aí, né? Aqui, ó. Foi, voltou, subiu. Vamos ver. Foi, voltou, subiu. Se nessa queda aqui ele não segurar, com certeza vai ser isso aqui, ó. Aí nisso ele rompe o fundo, pô. Aqui, ó. Nisso ele rompe o fundo aí, ó. Se ele vir. Ó, se não, é isso aqui. Aqui ele rompe a máxima. Certo? Só que eu vou olhar isso aqui, ó. Eu vou olhar aqui, ó. Fundo. Zona de compra. Aqui. Topo. Fundo. Ei, mano, se liga só. Deixa eu ver como é que foi isso aqui. Tá repetindo. Vamos ver. Rapaz, se nessa quedinha aqui do pullback o bicho perdeu o freio mesmo. Ah, velhos. Aí é colapso. Candle stop, comprei o candle stop.
Pessoal, alguma dúvida? Show, Alex. Já faz 3 stop, mano. Não dá mole, não. A gente tem que ter a mentalidade de porteiro de prédio, né? Só esperar, só ficar parado esperando. É o É ó. mesmo. Tem que ser. Eu sou muito agitado, para mim é uma grande dificuldade, mano. Não, mas é foda mesmo, velho. Né? Esse é o mais difícil, pô. Você Dos aguardar. porteiros de prédio, ficar lá esperando, passa outro, ficar lá na madrugada, não faz nada. É tipo Sabe por isso, que essa disso, mano? mentalidade. Sabe por que disso? Por quê? Todo mundo é condicionado a, por exemplo, eu tô trabalhando, tem que estar em movimento, fazendo coisa, sabia? Não estou produzindo. Não tô produzindo, exatamente. É, Os é caras o tá ó. só olhando aqui pra ele não tá trabalhando ainda. Ele só vai estar trabalhando quando ele estiver clicando, operando. Não, tá errado, pô, esse pensamento. Pelo menos pra mim tá errado, né? Se eu tô aqui, se eu acabei a live aqui, eu vou operar até umas 2 horas. Vou tentar pegar alguma oportunidade. Tô aqui, de 10 horas até 2 horas, observando o gráfico, prestando atenção, eu já tô trabalhando, velho. É válido. Já tô trabalhando. Só que na maioria das pessoas tem em mente que pra estar trabalhando tem que estar fazendo alguma coisa mesmo. Loura. Tinha visto um estudo sobre isso, pô. E normalmente vai estar perdendo pensando assim. Vai. Se ele for aplicar isso aqui, ele vai. Que ele vai estar o tempo todo querendo clicar pra lá ou pra cá. Que- É onde ele começa a ver start em todo lugar, operando 1 minuto, né? Aham. Um minuto é difícil por causa disso, pessoal. Tem muito start que não é start pra você entrar. Às vezes é o pra, ele tá sinalizando, ele vai buscar o melhor ponto. Aí depois que dá o 2 e o 3 ele começa a andar. Aí que nos outros tempos gráficos maiores ele vem dar o start. Às vezes você entra num. Esses são os detalhes da técnica. Esses são os bizus, pô. Os starts, as amplitudes, as zonas, os movimentos se E ainda não repetindo. tem tendência, né? Clara. Aí só porque o candle rompeu o outro, aí já entra e não. Aí depois, quando mostra a tendência, aí o porteiro já saiu do emprego. É, não é assim, pô. É aí que o cara se ferra todinho. Que nem aí você operando o índice, você não tinha feito nada. Não, eu Ou tava teria? esperando aquele Não, lá. né? Não, só, se eu tivesse bem no início do pregão, eu pensaria em fazer isso aqui, ó. Se eu perdi isso aqui, eu não pensaria em fazer esses outros aqui, ó. Porque desse aí tinha que continuar e já era. É, Start exato. 3, embora, romper Aqui, topo e nesse continuar. também, ó, já é, porra, tá fraco pra caramba. Aqui então, putz, velho. Nisso aqui começa a ficar muito estranho, ó. Beleza. Aí então, eu aguardo, pô. Aguardo o quê? Aguardo ele formar a tendência no dia. É isso, pô. Se vocês estão entrando aí na sala ao vivo e for participar lá, vocês vão ver. Todo dia a gente vai falar sobre isso. Fala, galera, segue o preço. Seguir o preço é o quê? Seguir isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu vou falar qual é o movimento. Né? Aí você vai ver. Aí, isso aqui, porra. Ah, não, Vinícius, porra, eu olhava, era esse outro aqui, ó. Eu tava esperando, todo dia eu ficava olhando, analisava aqui. Isso é real, tá, galera? Aqui. Não, rompeu aqui, não, só. Ó, opa. Rompeu o fundo. Agora ele vai dar uma venda quando ele chegar bem por aqui. Véi, porra. O mercado chegar lá já deu tanta oportunidade, tanta oportunidade. Entendeu? Aí você tem que ver o tamanho do movimento, pô. Ver se é válido mesmo, se não é. Ó, aqui, ó. Deixa eu ver aqui. E possivelmente está voltando de um fundo mais alto. Velho, esse aqui. 1.500 pontos. Aí ele vem subindo os 1.500 pontos se ele for subindo assim, ó. Véi, você tem que seguir isso aqui, não isso aqui, ó. Ah, não, vai deixar um pouco mais baixo. Se ele for deixar, ele vai mostrar aqui. Esse é o grande segredo. E é uma coisa bem simples. Seguir o preço no momento, é onde vai estar a força do preço. É no dia, tá? É no dia aqui, ó. No dia é essa tendência aí, ó. No dia ela não tá confirmada, não tem uma estrutura formada. Então você tá ligado. Ó, aqui é uma O zona dólar chegou no compradora. fundo. Aqui. Dólar não deu start. Atualiza pra cá. A linha é assim. Testando fundo.
Start 1, 2, 3. Aqui é um dos primeiros pontos que eles vão segurar o preço, né? Teste fundo rompido. Aqui o índice é a mesma coisa. Vou apagar essa linha aqui, tá vendo? Essa linha aqui. Suada. Aqui entrou na zona de compra. O mercado vai dar uma segurada. Querendo ou não, pessoal, aqui ele renovou o máximo, tá? Aqui ele engolfou os candles aqui, ó. Esse aqui ele azedou por causa desse candle aqui. Mas aqui tem interesse comprador, tá? Só pra vocês ficarem ligados. Por causa da região que eu marquei, ó. Que é uma zona compradora, tá? Se o índice ele vir fazendo igual fez ontem aqui, ó, assim, ó, e não segurar na zona compradora, se ele fizer exatamente isso aí, ó. Se ele for, ó, ele tá assim, ó. Ele tá aqui, ó. Se ele não segurar aqui assim, ó. Tá? Por aqui. Só ele vai vir fazer isso aqui, ó. Bem provável, tem uma grande chance mesmo. Toda essa queda aqui, ó. Tá? Comprei aqui o fundo, ó. E vem caindo. Tudo bom? Aqui seria o start 1, né? Aí tem que dar o 2 e tem que dar o 3 e ir embora. Se der o 2 e continuar caindo aí, lascou. Certo? Pô, esse 2 aqui foi pai, hein? Caraca, gente. E atrás da zona, porra. Ô, start 1, ó. Ah, vai também já vai cair direto. Aí é foda. Se der o 2 e o 3, tá ligado? Pessoal, ele tá seguindo essa linha aqui, ó. Não é mesmo? Vocês já devem estar ligados. Show? Pessoal, alguma dúvida? Alguma dúvida em relação à técnica aí? Ao que tá acontecendo no mercado? Tá com alguma dificuldade? Como que tá aí, pessoal? Ó, melhor ponto. Tem que vir aqui. Aqui que é o melhor ponto para ele mostrar mesmo se vai ter força compradora ou não. Se ele vir aqui rompendo tudo pra baixo, já era, galera. Zedou. Legal. Aqui já vou poder marcar um LTB, ó. Aí vai começar a ficar interessante. Porque se ele busca o melhor ponto, começa a subir, já tem que passar na linha. Se bate na linha e volta, tá azedando. O dólar mesmo, com esse volta deixa o topo mais baixo aqui, assim. Ficou legal. Ficou bem interessante. Pessoal, alguma dúvida? Faço convite aí, então, pessoal, quiser estar participando da sala ao vivo ou entrando no Mastermind. Pessoal, aproveitem que até dia 9 vai estar aberta as inscrições. Vou estar começando de segunda-feira, tá? Eu ia começar agora, mas, cara, já tá doendo muito. Fiz essa live aqui pra trocar ideia com vocês. Mas tu é doido. Tá doendo muito, velho. Aí até lá eu acho que já vou estar melhor. Tá de boa, a gente truva nas lives. Beleza? Então pra quem quiser participar, vou estar mandando o link lá nos grupos. Pra quem quiser participar tanto da mentoria quanto da sala ao vivo. Tamo junto! Aproveita a oportunidade, galera, porque é um valor, assim, muito em conta para o tamanho da transformação que você vai ter, tirando todas as dúvidas e acompanhando o preço, assim, para você entender. Então vale muito a pena, pessoal. Faça pelo menos o teste para você ver. Se você curtir, você pode continuar. Se você quiser continuar, né, ou não, você sai fora. Mas é nóis. Tamo junto, galera. Um abraço. Vou sair aí. Opinião, o índice não era pra estar voltando no fundo, né? Ele tá fazendo... Ele vai... Cara, ele tá repetindo a cola daquele movimento lá, mano. Aquele lá. Ele tá tentando, hein? Tá tentando, mano. Se começar a romper tudo aqui, dentro dessa linha aqui, bem provável, mano. Aí você acompanha aí pra ver. Se ele continuar, é isso mesmo que ele vai estar fazendo. Aí pode dar essa pernada aqui. É uma pernada bem rápida. Vou apagar essa linha aqui, ó. É uma pernada igual essa. Nossa. Show? Ah, não, o dólar não voltou, velho. Que fila da mãe, mano. Start 1 só. Tá vendo, galera? Esse movimento você tem que seguir, ó. É ele, velho. Já tá claro aí. Pelo menos pra mim tá bem claro. Se vier a mudar, ele vai romper aqui. Se não, é isso. Show? Pô, o mercado deve ter considerado isso aqui como start 1, velho. Essa porra. Feião. Mas beleza, ó. Pagaria aqui a linha. Pagaria essa linha aqui. Marcaria só esse fundo e iria seguir o preço seguindo isso aí, ó. Pra mim é isso aqui que importa. Aí eu iria tirar o zoom aqui pra olhar os alvos antigos, né? Pra ver se tem mais alvo e iria seguir isso. Show? E o alvo dele é longe, pelo que eu vi. O próximo fundo é 5,55. É.
Deixa ele andar aí. Deixa eu até marcar aqui. 5,55. Nossa, tá bem longe, mano. Tá bem longe. Tá bem longe, tá bem Mas eu longe. olhei lá, não achei nada, eu pus nos 5 minutos ainda. É. Porra, então eu ia olhando as amplitudes. Olhando as amplitudes aí. Show de bola. Ele pode fazer isso aí mesmo, Alex. Só ficar ligado, mano. Ele gosta muito de pegar a liquidez atrás de fundo. O índice, tá? Atrás de fundo, atrás de topo. É muito bizonho entrar nessas regiões aí. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Espero vocês lá na sala ao vivo pra gente trocar uma ideia e evoluir, refinar cada vez mais aí. Tamo junto. Pra quem ainda não tem conta lá na Toro, galera, se você criar a conta na Toro, você vai poder participar da sala ao vivo de graça. Então não perca a oportunidade também. Vou estar mandando o link lá pra quem quiser criar a conta ou pra quem quiser migrar também, porque a Toro é uma corretora muito foda. Sério mesmo. Tamo junto, galera. Um abraço. Fique com Deus. Até mais. Fui!